Será que 16 GB de RAM ainda é suficiente para jogar na RTX 4060 Ti? Ou investir em 32 GB faz uma grande diferença no desempenho? No vídeo de hoje vamos testar a RTX 4060 Ti com 16 e 32 GB de RAM, para descobrirmos se isso afeta na performance em jogos em alta e baixa resolução. Será que mais RAM melhora o FPS ou é apenas um mito? Fica comigo até o final desse vídeo porque vamos descobrir juntos. E claro, antes de começar o vídeo, já peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, deixa aí nos comentários se você acha que 32 GB de RAM vai fazer grande diferença em jogos. Antes dos testes, vamos descobrir a importância da memória RAM em jogos. Basicamente, a RAM é onde os dados temporários dos jogos são armazenados para acesso rápido. Quanto maior a memória RAM, maior será a capacidade do sistema lidar com texturas e mapas grandes, além de lidar muito bem com processos em segundo plano. 16 GB ainda é bastante suficiente para a maioria dos jogos. Porém, para jogos mais pesados, com texturas e mapas maiores, 32 GB se beneficiará muito mais. E se na hora da gameplay você estiver com aplicativos em segundo plano, o 16 GB irá sofrer um pouco. Agora vamos para o que interessa, os testes em jogos. Comparamos 16 e 32 GB de RAM. Será que teve alguma diferença em resoluções altas e baixas? É isso que vamos descobrir agora. O primeiro jogo escolhido foi Black Myth: Wukong Kong, onde todos os gráficos ficaram no alto. Dentro do jogo, com 16 GB de memória RAM, teve a máxima de FPS de 55 FPS, enquanto que com 32 GB de memória RAM, teve 60 FPS. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. No segundo teste, os gráficos ficaram no baixo, e dentro do jogo, com 16 GB de memória RAM, teve a máxima de FPS de 120 FPS, enquanto que com 32 GB, teve a máxima de 130 FPS. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. No CS2, o primeiro teste foi com os gráficos todos no alto, e dentro do jogo, com 16 GB de memória RAM, teve a máxima de FPS de 190 FPS, enquanto que com 32 GB de memória RAM, teve a máxima de 380 FPS. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst. No segundo teste, os gráficos estavam no baixo, e dentro do jogo, com 16 GB de memória RAM, teve a máxima de FPS de 360 FPS, enquanto que com 32 GB teve a máxima de 400 FPS. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. No Hogwarts Legacy, o primeiro teste foi com os gráficos todos no Ultra, e com 16 GB de memória RAM dentro do jogo chegou a máxima de FPS de 50 FPS, enquanto que com 32 GB teve a máxima de 70 FPS. No segundo teste, os gráficos estavam todos no baixo, e dentro do jogo, com 16 GB de memória RAM, teve a máxima de 70 FPS, enquanto que com 32 GB teve a máxima de 100 FPS.
You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's No GTA V, o primeiro teste foi com os gráficos todos no alto, e dentro do jogo, com 16 GB de memória RAM, teve a máxima de 150 FPS, enquanto que com 32 GB de memória RAM, teve a máxima de 180 FPS. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter. No segundo teste, os gráficos estavam no baixo, e dentro do jogo, com 16 GB de memória RAM, teve a máxima de 170 FPS, enquanto que com 32 GB teve a máxima de 180 FPS. I'm on display, on repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still. No Red Dead, o primeiro teste foi com os gráficos todos no baixo, e dentro do jogo, com 16 GB de memória RAM, teve a máxima de 120 FPS, enquanto que com 32 GB de memória RAM, teve a máxima de 130 FPS. O segundo teste foi com os gráficos todos no alto, e dentro do jogo, com 16 GB de memória RAM, teve a máxima de 70 FPS, enquanto que com 32 GB teve a máxima de 80 FPS. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Como vimos, a diferença entre 16 e 32 GB na resolução 1080p foi mínima na maioria dos jogos. Porém, na hora dos testes com 16 GB, com o OBS Studio aberto e o MSI, teve um grande bug na hora dos testes. Sempre acontecia de travar na hora da gravação. E isso aconteceu devido a aplicativos abertos em segundo plano. O 16 GB limitou ali na hora da gravação. Com 32 GB de RAM, a gente tem mais folga, principalmente para quem gosta de deixar o Discord aberto, o navegador ou outros aplicativos na hora da gameplay. A pergunta é: 32 GB de RAM faz diferença? E a resposta é: depende. Se você joga em Full HD e não abre muitos aplicativos em segundo plano, 16 GB ainda segura bem. Mas se você joga em 1440p ou 4K e gosta de gráficos no Ultra, ou é streamer e faz edição de vídeos, 32 GB de RAM pode lhe oferecer uma experiência bem melhor. Mas e você? Qual a sua escolha? 16 ou 32 GB de memória RAM? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E claro, se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que vem por aí. E galera, eu vou ficando por aqui, mas até o próximo vídeo com mais conteúdo bacana para vocês.